Olá, meu nome é Jéssica e eu sou aluna da disciplina Contabilidade Tributária 2, ministrada pelo professor Matheus Alexandre Costa dos Santos. E hoje eu vou falar sobre análise sobre as alterações na tributação da distribuição de lucros e dividendos propostas no Projeto de Lei 1087 de 2025. Começando pela distribuição de lucros e dividendos no cenário atual. Então, no Brasil, atualmente, os lucros e dividendos distribuídos às pessoas físicas por empresas são isentos do imposto de renda, como pode ser observado aqui no artigo 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que diz: os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior. Então, essa isenção, ela gera debates, visto que especialistas mostram que as pessoas mais ricas acabam se beneficiando, pois podem receber grandes valores sem precisar pagar imposto de renda. Então, além disso, mostra também que as pessoas que ganham menos acabam pagando proporcionalmente mais impostos, pois a carga tributária é mais pesada sobre o consumo. Alterações propostas no PL 1087 de 2025. Então, de acordo com as alterações previstas no PL, que passa a vigorar a partir de 2026, o pagamento, o emprego ou a entrega de lucros e dividendos com valores acima de 50 mil de uma mesma pessoa jurídica para uma pessoa física dentro do mesmo mês ficará sujeita à retenção do imposto de renda na fonte, com a alíquota de 10%. Então, essa alíquota será de 10% para rendimentos superiores a 1.200.000 e crescente de 0 a 10% para rendimentos brutos entre 600 mil e 1.200.000. O cálculo ele vai ocorrer da seguinte forma. Então, eu vou ter o percentual da alíquota, que vai ser igual ao rende, dividido por 60 mil menos 10, onde esse rende ele representa a soma de todos os rendimentos, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva, e os isentos ou com alíquota zero ou reduzida recebidos no ano calendário. Então, essa tributação mensal ela será considerada como uma antecipação e poderá ser ajustada na declaração anual do imposto de renda, onde poderá ter restituição ou pagamento adicional, dependendo de cada caso. E também terá um redutor de alíquota na distribuição dos dividendos que ficará atrelado à carga tributária da empresa. E se ela tiver uma carga elevada, o imposto poderá ser reduzido. Então, nessa tabela, nós temos um comparativo das mudanças entre o cenário atual e a proposta do PL. Então, com relação ao aspecto tributações de dividendos, atualmente, como eu já falei anteriormente, são isentos. E com a proposta do PL, vai ter uma alíquota de 10% para valores mensais acima de 50 mil reais. Com relação ao imposto mínimo para altas rendas, atualmente não existe, e pela proposta vai ser crescente de 0% a 10% para rendas entre 600 mil e 1 milhão e 200. E com relação à compensação na declaração anual, atualmente não se aplica, e na proposta do PL existe essa possibilidade de compensação ou restituição. É sempre prático. Então, Toda Silva é residente no Brasil e no mês de abril recebeu 120 mil reais da empresa JJ. Então, no cenário atual, ele seria isento, né, do pagamento do imposto. Já na proposta do PL, ele pagaria 7 mil reais. Então, como a gente pode ver aqui no exemplo, né, nesse cálculo. Então, vai utilizar uma alíquota de 10%, o valor recebido por ele foi de 120 mil. Então, para saber qual é o valor tributável, eu vou pegar os 120 mil, que foi o valor que ele recebeu,
menos 50 mil, que vai ser igual a 70 mil. Então, meu imposto devido vai ser esses 70 mil vezes 10%, que será igual a 7 mil. Alterações propostas no PE 1087 de 2025. Então, como já falado anteriormente, os lucros ou dividendos pagos ou creditados pelas pessoas tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido não sofrerá incidência de imposto de renda, bem como não fará parte da base de cálculo do imposto de renda dessas pessoas. Então, o lucro ou dividendo que será distribuído é aquele que foi devidamente registrado na escrituração contábil da empresa. No entanto, pelo lucro presumido, poderá ser adotada uma regra simplificada, visto que essas empresas que são tributadas pelo lucro presumido são dispensadas de manter a escrituração contábil. Então, logo, ela pode distribuir seus lucros e dividendos de acordo com o limite fiscal. E como é que eu vou conseguir esse limite fiscal? Então, eu vou pegar o lucro presumido, que é a minha base de cálculo, vou subtrair o IRPJ devido, a CSLL devida, o PIS devido e a COFINS devida. E vou chegar ao meu limite fiscal. Então, após a obtenção do limite fiscal, a empresa ela poderá distribuir seus lucros e dividendos sem a necessidade de comprovação por meio da escrituração contábil. No entanto, se ela mostra através dessa sua escrituração que o seu lucro é maior, então ela poderá distribuir esse lucro excedente sem incidência de imposto de renda. No entanto, se o lucro for superior ao que está na escrituração contábil, esse valor excedente estará sujeito à tributação do IRF. Vamos lá, novamente outro exemplo. Então, a JJ é uma empresa que presta serviços de segurança eletrônica situada na cidade de João Pessoa, PB. Seu regime de tributação é o lucro presumido e no mês de janeiro de 2025 obteve uma receita bruta de 5 milhões de reais. Além disso, teve imposto de renda retido na fonte no valor de 10 mil reais. Então, de acordo com os dados que foram falados anteriormente, a empresa ela teve uma receita bruta de 5 milhões de reais. E para obter o lucro da atividade, nós vamos utilizar um percentual de precisão de 33%, visto que essa empresa é uma prestadora de serviço. Então, o percentual será de 32%, tanto para o cálculo do IRPJ quanto para o cálculo da CSLL. Então, 32% de 5 milhões é igual a 1 milhão e 600 mil. Isso tanto para o IRPJ quanto para a CSLL. Então, para o cálculo dos 15% do imposto de renda, eu vou aplicar, né, esses 15% em cima dessa minha base de cálculo de 1 milhão e 600 e vou obter o valor de 512 mil. Já para o adicional, eu vou pegar novamente essa base de 1 milhão e 600 mil, vou subtrair 20 mil, porque é relativo apenas ao mês, vezes 10%, que vai dar 158 mil. Então, 512 mil mais 158 mil vai dar um IRPJ devido de 670 mil, menos o imposto de renda retido na fonte de 10 mil, eu vou ter um IRPJ a pagar de 660 mil. Já na CSLL, eu vou utilizar a porcentagem de 9%. Então, esses 9% eu vou aplicar sobre a minha base de cálculo de 1 milhão e 600 mil e vou obter o valor de 144 mil. Então, a minha CSL a pagar será no valor de 144 mil. Para o cálculo do limite fiscal, eu vou pegar a minha base de cálculo, que é o lucro presumido, no valor de 1 milhão e 600 mil. Vou subtrair o IRPJ devido, no valor de 660 mil. Vou subtrair a CSLL devida, no valor de 144 mil. O PIS devido, que foi utilizado uma alíquota de 0,65%, que vai dar o valor de 32.500, e a COFINS devida, com a alíquota de 3%, que vai dar o valor de 150 mil. Então, subtraindo esses valores,
da minha base de cálculo aqui do lucro presumido, eu vou chegar ao valor de 613.500. Mas o que esse valor aqui de 613.500 representa? Então, esse é o valor que a empresa ela pode distribuir aos seus sócios sem a necessidade de comprovar esses valores por meio da escrituração contábil. Então, no cenário atual, essa empresa ela iria, né, distribuir esses dividendos e o sócio ou o acionista ele não teria que recolher o imposto de renda sobre esse valor recebido. Só que na proposta do PL, o cenário ele é um pouco diferente. Então, vamos supor que um acionista chamado José receba o valor de R$ 100.000 referente a esses dividendos. Então, será utilizada a alíquota de 10% e o seu total recebido, como eu já falei anteriormente, foi de 100 mil. E o valor isento mensal é de 50 mil. Então, para chegar ao meu valor tributável, eu vou pegar o meu valor total recebido, que é de 100 mil, menos o valor isento, que é de 50 mil, chegando ao valor tributável de 50 mil. Então, sobre esses 50 mil, eu vou aplicar uma alíquota de 10% e vou chegar ao imposto devido de 5 mil. Então, no cenário atual, esse acionista não pagaria imposto, já pela proposta da APL, ele pagaria um imposto de R$ 5.000. Considerações finais. Então, a proposta do PL 1087 de 2025 pode ser visto como um ponto importante para tornar o sistema tributário mais justo, pois procura corrigir o desequilíbrio da tributação, onde os mais pobres acabam pagando mais impostos do que os mais ricos. Então, outro aspecto a ser observado é a possibilidade de compensação na declaração anual, para equilibrar a arrecadação sem que haja prejuízo para empresários e investidores de pequeno porte, buscando evitar também uma bitributação. E, por fim, se o PL for aprovado, trará benefícios como o aumento da arrecadação de impostos federais por parte dos mais ricos e redução da desigualdade de tributação, fazendo com que o Brasil ele se alinhe a práticas adotadas em outros países. Então, aqui estão as referências que eu utilizei no trabalho e agradeço pela atenção de vocês e espero ter contribuído para o aprendizado com essas explanações.